Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite, de 23 de junho de 2017, uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e também a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação aqui pela TVC. Na apresentação do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente, estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET, das 19 às 20 horas. O programa de TV do SIMP também é disponibilizado através de todas as mídias eletrônicas pertencentes ao Sindicato dos Municipários de Pelotas. Começando primeiramente pela nossa página, pelo nosso site, é o www.simpelotas.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico, a nossa página oficial. Lá você tem acesso a matérias, informações, também a listagem completa de convênios que o SIMP oferece, os horários de atendimento, os serviços que são oferecidos aos sócios independentes na nossa entidade, e também através desse site, quando você o acessa no canto superior esquerdo, de forma miniaturizada, tem ali o vídeo na íntegra do último programa de TV do SIMP, aqui exibido pela TVC. Então, não deixe de acessar www.simpelotas.com.br. Na sequência, temos também o nosso e-mail. Se você deseja enviar uma mensagem para o SIMP, basta você enviar para o simp@simpelotas.com.br. Através do e-mail do SIMP, também você, por tratar-se de e-mail, você pode enviar uma mensagem com conteúdo em anexo. Pode ser vídeo, imagens, documento, pode utilizar-se deste e-mail eletrônico para fazer uma denúncia sobre condições do seu local de trabalho ou de caráter pessoal. Nós, com certeza, garantimos o sigilo, que o objetivo é encaminhar as demandas lá chegadas até o SIMP e através também, não só de forma presente, mas também via os meios eletrônicos, e darmos os devidos encaminhamentos, claro, para a busca da solução. Então, não deixe de utilizar também, para que você queira entrar em contato conosco, o nosso e-mail oficial é o simp@simpelotas.com.br. Também disponibilizamos o nosso Twitter, aqueles que desejam seguir os passos da nossa entidade, twitter.com/simpelotas. O SIMP utiliza-se do Twitter através de que forma? Como o Twitter são poucos caracteres, nós geralmente pelo Twitter colocamos o título da matéria e o link desta matéria, que o remeterá diretamente para ela na íntegra, que encontra-se lá no nosso site. Então, por exemplo, o SIMP reúne-se com o Executivo Municipal, é o título da matéria, e ali tem um link. Você clicando neste link, vai remetê-lo até o nosso site e lá encontra-se a matéria na íntegra. Então, também não deixe de, via Twitter, nos seguir, twitter.com/simpelotas.
Também disponibilizamos a todos o nosso canal de vídeos lá no site do YouTube. Então, você acessando youtube.com/simpelotas, você acessa diretamente o nosso canal de vídeos. Lá você encontra os vídeos de todos os programas de TV do SIMP que foram ao ar, exibidos aqui pela TVC, ao longo destes mais de 9 anos que temos aqui a nossa programação semanal. Também, por trás de uma espécie de acervo audiovisual que o SIMP possui no site do YouTube, através do seu canal de vídeos, não somente terão vídeos de programa de TV. Existem outros vídeos que servem de caráter instrutivo, outros que abordamos demais assuntos, alguns que tratam de mobilizações, assembleias, confraternizações, enfim, como expliquei, é o nosso acervo audiovisual. Então, você pode, acessando via site do YouTube, pelo nosso canal de vídeos, conferir tudo isso o qual falei. E por fim, temos também a nossa fanpage lá no Facebook. Então, se você desejar visitar a nossa página lá no Facebook, você com certeza nos achará pelo nome aí que está na sua tela, por simp.pelotas, você terá acesso diretamente à nossa fanpage. Lá, diariamente, postamos matérias, informações, e é aberto a todos, ou seja, essa página é aberta a todos, né? Todos podem deixar seus comentários, compartilhar, e nestes comentários podem fazer críticas, elogios, sugestões, questionamentos. E também, por esta fanpage, nós temos o serviço ali junto de Messenger, ou seja, pelo chat ali do Facebook, você de forma sigilosa pode nos enviar uma mensagem, assim como a exemplo do e-mail pode utilizar-se para fazer uma denúncia sobre condições de trabalho ou qualquer outro meio desse sentido, e que lhe possibilita enviar em anexo documentos, fotos, vídeos. Então, também é possível desta forma. Então, não deixe também, fica estendido o convite para que você, servidor público municipal mais especialmente, e também a comunidade pelotense, não deixe de visitar a nossa página diariamente, porque colocamos sempre matérias e informações de interesse público, haja vista que somos servidores públicos e prestamos serviço à comunidade pelotense. Então, eram estas as mídias eletrônicas, né? Aqui ao vivo para nós, a sua participação, como sempre, é muito importante. Você que nos prestigia com a sua audiência, pode nos enviar uma mensagem de texto através de duas formas, seja via SMS, famoso torpedo, ou via WhatsApp. Mas lembramos, mensagens apenas escritas. A gente ressalta porque pelo WhatsApp é possível mandar mensagens de áudio, mas a gente sempre enfatiza aqui que você pode enviar a sua mensagem escrita para nós, ok? Então, desta forma, você poderá participar conosco ao vivo e enviando a sua mensagem de que forma? Questionando, sugerindo, abordando junto conosco os temas que estaremos tratando aqui ao vivo, e com certeza a gente lerá a sua mensagem. Bom, pessoal, nosso programa, não sendo diferente dos demais no sentido de ser bastante informativo, ilustrativo, e sempre trata do que ocorreu da semana passada para até então. A gente sempre atualiza semanalmente aqui no nosso programa de sexta algumas, das extensas atividades que o SIMP tem, sempre em defesa dos interesses dos servidores. Então, a gente, a cada sexta-feira, procura atualizar com algumas matérias, informações, temas de pauta para discutirmos aqui em conjunto, e na forma de ilustrar um pouco disso, trazemos imagens, vídeos, e hoje nós vamos estar acompanhando 6 vídeos de algumas atividades realizadas
nos últimos dias e que atendem ou tratam dos interesses dos mais diversos segmentos de trabalhadores da Prefeitura Municipal. Inicialmente, nós vamos aqui trabalhar com o primeiro informe, que é de próximo sábado, sem ser amanhã, no próximo sábado, dia 1º de julho, o SIMP estará promovendo a todos os seus sócios e dependentes, de forma gratuita, a sua festa junina. Então, um evento somente para sócios e dependentes de sócios do SIMP. Os sindicatos municipários convida todo o seu quadro de sócios e dependentes para a festa junina a realizar-se dia 1º de julho, sábado próximo, a partir das 14 horas, lá na APREPEL, Associação dos Previdenciários de Pelotas. A APREPEL fica na rua Marechal Deodoro, esquina Uruguai. Marechal Deodoro, esquina Uruguai. Quem trafegar pela Deodoro, no sentido Avenida Bento Gonçalves para a Zona do Porto, é onde termina a rua Marechal Deodoro. Ela é cortada pela Uruguai, então fica bem de esquina. Tem, além de um salão de festas, um pátio bem amplo, onde lá contará com vários brinquedos infláveis para a criançada poder se divertir e, obviamente, tratando-se de uma festa junina, estaremos distribuindo gratuitamente comidas e bebidas típicas. Tá? O horário de início será às 14 e o horário de término entre 17 e 17h30. O que nós reforçamos aos sócios para que eles compareçam até o dia 29 de junho, agora da semana que vem, lá na sede do SIMP, compareçam até o dia 29 para retirar seus cupons, porque esses cupons, além de dar acesso à festa, são os cupons também que darão a oportunidade para a criançada poder participar de brincadeiras, como pescaria, enfim, e que ele tem um número X ali de tentativas e poderá tirar vários brindes ou prêmios. Então, o sócio que for lá no SIMP vai levar estes cupons que dão acesso à festa, que você pode retirar bebidas e comidas ali no local, e também para a criançada poder se divertir e naquelas brincadeiras que possuem brindes e prêmios. Então, reforçando o convite, 1º de julho, sábado próximo, a partir das 14 horas, lá na APREPEL, Deodoro, Uruguai, festa junina do SIMP, exclusiva somente para sócios e dependentes de sócios. Tudo inteiramente grátis. Bom, nós, recentemente do SIMP, alguns programas atrás, havíamos abordado que tínhamos realizado, primeiramente, uma reunião lá na nossa sede com trabalhadores da Secretaria de Assistência Social, antiga, na gestão anterior, Secretaria de Justiça Social, e depois disso, estes trabalhadores, nós solicitamos nessa reunião lá no SIMP que fossem cerca de 2 representantes por local de trabalho, porque a antiga Justiça Social e Segurança também foi a antiga Secretaria de Cidadania. Então, como é um serviço aí que funciona praticamente em vários locais, se tratando de casas e abrigos 24 horas, nós solicitamos que cada casa enviasse no mínimo 2 representantes. Desta reunião com esses trabalhadores, resultou numa pauta com várias reivindicações destes, e que também ali foi tirada uma comissão dos servidores da assistência social que se fizeram presentes nesta reunião, tirou-se uma comissão, e desta comissão, ela junto com a direção do SIMP, posteriormente reuniu-se com o secretário Longaray. Vídeo também que a gente trouxe aqui em um dos nossos programas de TV. E quando nós trouxemos o vídeo e abordamos sobre as várias demandas desses trabalhadores,
ficamos aguardando depois a resposta do secretário, porque a reunião pessoalmente foram abordados esses temas. O secretário Luiz Eduardo Longaray nos solicitou para que, pós essa reunião, a gente materializasse num ofício para relembrá-lo dos pontos abordados e que, na sequência, ele nos responderia por escrito. E assim o fez. Mas, nem vou ler o documento aqui porque seria muito extenso, mas, em suma, em resumo, parece que as coisas estão muito boas lá na Secretaria de Assistência Social. No que tange a condições de trabalho, o secretário afirma que as condições não podem ser consideradas ruins, pelo contrário, desde que ele chegou naquela secretaria, sempre procurou melhorar as condições de trabalho, atendendo e ouvindo os anseios e as necessidades dos servidores. O adicional de risco de vida, o pagamento do adicional de risco de vida que há tantos anos nós buscamos, e que precisa de uma regulamentação em lei municipal, segundo o secretário, será devido ao servidor que comprovadamente exercer atividade que traga reconhecidamente o risco à sua integridade física ou à sua vida, o que já foi comprovado diversas vezes pelo SIMP, através de documentação, de dossiê, mas tal situação deverá ser junto à administração pública municipal, o que diversas vezes, desde o governo Eduardo Leite, ano a ano nós apresentamos e também não encaminham nada nesse sentido. Quanto aos aspectos de prática de assédio moral, principalmente por algumas chefias e algumas formas de assédio moral, como questão que atinge as formas de diálogo com esses trabalhadores, as formas de tratamento com esses trabalhadores por parte de algumas chefias ou coordenações, o secretário entende que não tem relato nenhum desse tipo de problema. Quanto à troca do local de trabalho, que muitas vezes os servidores são remanejados de um local para o outro sem receberem uma justificativa, uma informação plausível do porquê que está ocorrendo tal remanejamento. Embora ele ressalta aqui que quem faz concurso ou é contratado para um determinado cargo não é-lhe garantido um local fixo. Entendemos? Ele está disponível para qualquer um dos locais pertencentes à secretaria, mas às vezes ocorrem mudanças sem as devidas justificativas. Então, sempre que se fizer necessário, serão realizadas alterações, e mais ou menos é isso que ele responde nesse tema. E quanto à forma de tratamento das chefias, como abordei, eles tomaram medidas para alertar as chefias e diretores através de reuniões para que se tome cuidado no trato com os servidores, já que é uma preocupação eles manterem um bom ambiente de trabalho onde as pessoas respeitem-se mutuamente e vivam em harmonia. Quanto ao deslocamento de motoristas da secretaria para atendimento de pessoas em surto psicótico, o secretário informa que eles orientaram, a chefia dos motoristas e os supervisores dos abrigos para que, quando houver usuários em situação de surto psicótico, que se acione o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, bem como o secretário ratifica que farão contato com a Secretaria de Saúde a fim de que tenha uma melhor resposta, porque fica difícil o motorista fazer esse papel com alguém que está em surto psicótico, tu não tens todo o preparo nem os equipamentos necessários para a contenção de um usuário. Quanto à regulamentação da carga horária, em 6 horas diárias, 30 semanais, na verdade é uma demanda prometida pela prefeita em uniformizar essa carga horária. A gente já vem tentando debater com a prefeita desde o início do ano, ao passo que no debate com os candidatos a prefeito, promovido pelo SIMP ano passado, a prefeita havia se comprometido. Na reunião que tivemos com ela em 18 de janeiro deste ano, ela ratificou, e na database colocamos esse elemento. E ao colocarmos esse elemento em discussão na database, a prefeita entendia que deveria ser estabelecida uma mesa de discussões com representantes do Executivo e do SIMP para abordarmos o assunto mais praticamente, mais tecnicamente. Acontece que terminou a database no início do mês de junho e o SIMP já encaminhou 2 ofícios à prefeita,
O segundo, reiterando o primeiro, que é pedindo reunião com a prefeita para tratar da regulamentação das cargas horárias. Mas até agora a prefeita não nos respondeu por escrito e não nos deu qualquer tipo de retorno neste sentido. Então está aí o problema. Wagner, só vou te pedir por gentileza, Wagner, não é para colocar vídeo não, né? Eu não estou conseguindo aqui me conectar ao Wi-Fi aqui da TVC, então por gentileza, se depois tu puder me trazer aqui um papelzinho com a senha do Wi-Fi, para eu digitá-la aqui novamente, para ver se a gente consegue se conectar. Podem telespectadores estarem aqui nos enviando mensagem. Eu observei aqui que está pedindo a senha, né? Parece que se desconfigurou, não reconheceu automaticamente. Para quem esteja nos mandando aqui a mensagem, então eu preciso da senha do Wi-Fi, se tu puder, por gentileza, Wagner, quando possível, trazer um papelzinho para eu cadastrar aqui. Bom, pessoal, o outro informe que nós estamos tratando aqui é justamente nesse sentido até, da regulamentação das cargas horárias. Esses dois ofícios já foram enviados, mas nós sabemos que a prefeita Paula recentemente reuniu-se com trabalhadores da assistência social numa espécie de um encontro com eles lá no Paço Municipal, e neste encontro ouviu as demandas dos trabalhadores, principalmente dos educadores sociais, e com certeza vários educadores levaram estas mesmas demandas aqui que abordamos com o secretário Longaray. E a prefeita prometeu, muito obrigado, Wagner, então a prefeita prometeu que levaria em consideração a demanda destes trabalhadores e lhes dar depois um retorno quanto a tudo que foi tratado, discutido. Então, já temos dois caminhos. Só na pauta dos trabalhadores da Secretaria de Assistência Social, temos a reunião que tivemos com o secretário, que o secretário respondeu, conforme eu abordei aqui com vocês, como se tudo estivesse bem, não tivessem problemas, enfim. E agora vamos ver qual o encaminhamento a prefeita dará. Mas que o que a prefeita recebeu é uma mera repetição do que nós tratamos com o secretário, Luiz Eduardo Longaray. Então, se não houver alguma mudança efetiva de encaminhamento, de discussão, em nada adiantará, né, todos os esforços que a gente vem fazendo a fim de avançar nessa pauta. Nessa pauta que eu digo extensa das várias atividades. Realmente, Wagner, eu coloquei aqui a senha tudo, mas ele está com dificuldade de obter o endereço de IP. Ele fica procurando a rede, né, e não conecta-se. Então, se alguém estiver nos mandando mensagens aí via WhatsApp, a gente está com um probleminha técnico aqui no estúdio do Wi-Fi da TVC, então eu peço desculpas, mas ao momento aqui que de repente corrigir-se, vou poder ler as mensagens dos telespectadores que nos mandarem mensagens via WhatsApp. Já aqueles que mandarem via SMS, estamos recebendo aqui normalmente, mas a gente está com dificuldade aqui de obter o endereço do IP, não está conseguindo reconhecer o modem aqui da TVC. Bom, vamos nos preparar aqui agora para o primeiro vídeo, que o Wagner já está preparando para nós lá o primeiro vídeo, que se refere a uma reunião que a direção do SIMP teve com o diretor-presidente da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, o senhor Jorge Vasques. Esta reunião ela foi realizada lá no dia 13 e que foi para tratar da pauta database dos trabalhadores da rodoviária. Então, como já havia sido encerrado a nossa database dos municipários da administração direta, faltava ainda trabalharmos com a da Eterpel, né? Mas para nossa surpresa, embora a Eterpel é uma empresa pública, tem autonomia financeira, a Eterpel ofereceu a mesma coisa que a prefeitura ofereceu para nós, né? Apenas os 3% agora referente ao mês de maio, os outros 0,99
em dezembro e mais 0,5% também em dezembro. Então, os 4,49%, 3% agora e o 0,99% lá em dezembro acrescido de 0,5%. Então, diferente do que o SANEP propôs para os seus trabalhadores. Então, nesse sentido, ocorreu este problema, né, dessa dificuldade, né, de uma empresa que é pública, que não depende dos recursos especificamente da prefeitura e, na verdade, não teve uma autonomia para negociar, porque a prefeitura ela estabeleceu um limitador como deveria proceder esta negociação lá da empresa do terminal rodoviário. Então, aí ficou complicada a negociação, não se houve avanço, ficou no mesmo sentido, mantendo-se o mesmo ponto de partida, não se avançou mesmo. Só que a Interpel ainda sofreu, seus trabalhadores, um prejuízo maior da negociação da database para este ano. Por quê? Porque no ano passado, trabalhadores do Previpel, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Estatutários, do SANEP, receberam, além do reajuste salarial, que é normal, receberam vale alimentação. Não ficaram sem vale alimentação. Todos os anos tiveram reajustes. Ao contrário de nós, da administração direta, que no ano passado nós não tivemos reajuste no vale alimentação. O ano passado ocorreram 2 parcelas oriundas de um total de 3 da negociação lá de 2015. Então, no ano passado, nós da administração direta não tivemos reajuste no vale alimentação. Mas a Interpel, por tratar-se de uma empresa pública, também poderia ter dado reajuste e não deu para os seus trabalhadores. Mas o SANEP deu e a Previpel também. Então, só salientando que agora conseguimos nos conectar, o Wagner finalmente, né, conseguiu reconhecer aqui e conectar-se. Então, as pessoas que já mandaram mensagens, a gente já vai lê-las aqui agora, já estamos atualizando aqui. Então, a Interpel saiu mais prejudicada ainda, porque por ser uma empresa pública e ter uma autonomia financeira, não recebeu nada no ano passado no Vale Alimentação, e esse ano recebeu exatamente a mesma coisa que nós da administração direta. Quer dizer, a prefeitura interviu diretamente na autonomia de uma empresa pública. Então, seu reajuste foi no mesmo sentido. Vou ler aqui a primeira mensagem que nós havíamos recebido. Estou ligada como sempre e aguardando as últimas notícias da categoria dos municipários. Boa noite, minha querida Rejane, um beijão, um abração para ti, obrigado pela tua audiência. Fica aí conosco que temos as mais diversas notícias e vídeos aqui. E também temos uma mensagem do final 3997. Existe algum perigo de um novo plano de carreira do magistério ser votado na Câmara sem que nós fiquemos sabendo antes? Né? Um abração, obrigado também pela audiência. Já em seguidinha, já vou tratar desse tema, né? Vamos mostrar imagens da reunião que tivemos com a prefeita, da atividade que teve lá na SMED à tarde. Então fica ligadinha conosco que vou abordar sobre isso, respondendo o teu questionamento e demonstrando também através de imagens. Seguindo aqui, pessoal, a linha de vídeos e acontecimentos do SIMP, atualizando a nossa agenda, eu vou pedir para o Wagner também, por gentileza, para que já apronte o nosso segundo vídeo, que refere-se à reunião que o SIMP teve e vem tendo, porque nesse vídeo aparecerá 2 datas diferentes, que a gente, da direção do sindicato, tem reunido-se semanalmente com uma comissão específica de guardas municipais para elaborar uma minuta de projeto de lei sobre o seu estatuto. A Lei Federal 13.022, que instituiu o Estatuto das Guardas Municipais de todo o Brasil, estabelece regras para as guardas municipais fazerem seus estatutos e planos de carreiras locais. A prefeitura já deveria ter feito há muito tempo isso e encaminhado isso. Só que teve uma iniciativa, ela encaminhou para ter parecer da Procuradoria-Geral do município, vieram alguns pareceres
da Procuradoria-Geral do município, mas o município efetivamente, enquanto executivo, obrigado Wagner, não encaminhou. Então, estes guardas juntamente conosco, é nós que estamos estudando a parte técnica, legal, jurídica, batendo artigo a artigo, é um estatuto extenso, são mais de 80 páginas, mas que estamos trabalhando muito bem com esses colegas guardas municipais, avançando no tema. Queremos aí que no máximo em mais 2 reuniões nós finalizamos textualmente, agora isso aí é no dia 22 de junho, que é a reunião mais atual que tivemos com esta comissão, nesta semana, né, mais especificamente ontem, né, pela manhã, lá no SIMP. Então, nós estamos afunilando essa discussão e tão logo terminemos esta minuta de projeto de lei que versará sobre o Estatuto da Guarda Municipal, nós faremos uma assembleia específica da Guarda e, sendo aprovada esta minuta, na sequência encaminharemos à prefeita Paula Mascarenhas para que ela faça suas avaliações e possa efetivamente, definitivamente, encaminhar à Câmara de Vereadores e não que se demore mais. A Guarda Municipal em Pelotas tem um trabalho muito atuante, já passou o tempo que a Guarda Municipal cuidava apenas de logradouros públicos, prédios públicos. Hoje a Guarda Municipal, na realidade, para quem vê aí nas nossas ruas, é uma força auxiliar de segurança pública, porque a obrigação da segurança pública é do Estado, através da Polícia Militar. Agora, a Guarda Municipal e as guardas municipais em todo o Brasil passaram ao longo dos anos por reformulação, por modernização, treinamento, e o seu papel é preponderante porque auxilia na segurança pública e muitas vezes tem até chegado mais rápido do que a própria Polícia Militar e atendido as ocorrências de forma mais efetiva, não por qualquer problema da Polícia Militar. Às vezes a Polícia Militar não tem um efetivo suficiente, tem problemas com viaturas, com repasses financeiros até do Estado, né, e atendem muitas demandas. Então a Guarda Municipal também auxilia, como eu disse, nesse sentido, chega muitas vezes bem rápido. Qualquer munícipe pode contactar a Guarda Municipal pelo número 153. Então é importante que este segmento tenha o estatuto, que o estatuto ele prevê diversas situações que permearão a vida destes trabalhadores e que já são necessárias, já deveria estar valendo este estatuto. E então esperamos aí que, com todo o empenho dessa equipe que está estudando, que está não medindo esforços para esse encaminhamento, assim esperamos que tenha a mesma reciprocidade por parte do Executivo quando receber essa minuta, quando a mesma estiver finalmente aprovada em Assembleia dos Guardas Municipais. Bom, também seguindo aqui a sequência de vídeos que temos aqui para abordar com vocês, o próximo vídeo, Wagner, trata da reunião que o SIMP teve com o seu Conselho de Delegados no dia 19, na manhã desta última segunda-feira. Reunião esta realizada lá na sede do SIMP. Então, nós abordamos diversos temas nesta reunião, como a regulamentação da carga horária em 30 horas semanais, 6 horas por dia. Tratamos sobre os salários descontados em função de paralisações e greves. Falamos como fica o cumprimento do calendário letivo diante disso. E também sobre o novo plano de carreira do magistério que a prefeita já estava ali esboçando, né? Já tinha-se o pedido dela de querer ter uma reunião conosco para apresentar ou conversar sobre este novo plano. Então, foi uma reunião bastante produtiva e informamos a estes delegados que a prefeitura não respeitou a autonomia das escolas para elaborarem seus calendários letivos para fins de recuperação dos dias paralisados e de greve, né? Então, abordamos também juridicamente que o seguinte, que ocorre que algumas escolas apresentaram alegações a seus trabalhadores de que não tiveram respeitada a sua autonomia
para elaborar seus calendários e de que a Secretaria de Educação haveria estipulado uma situação de que forma? Tá? De que aqueles que paralisaram ou fizeram greve e que já foram penalizados por isso, porque foram descontados em seus salários, que quando tivesse dias para compensar, cumprir o calendário letivo, assim como foi na última sexta-feira, posterior ao feriado de Corpus Christi, que foi na quinta, muitas escolas, através de suas direções, não todas, não generalizando, convocaram apenas aqueles que paralisaram e fizeram greve para cumprir o calendário letivo. O dia de aula que não teve, lá na greve, na paralisação. Porém, aqueles colegas que nos dias de greve e paralisações foram para os seus locais de trabalho, tudo bem, eles garantiram a sua assiduidade, não faltaram. Mas muitos sequer atenderam um aluno. Ou seja, foi para o local de trabalho, garantiu a sua assiduidade, mas o dia letivo ficou em aberto. Então o aluno não teve aula. Então, quando tiver que cumprir esse dia letivo, quem deve para o aluno não é o professor A ou B, não é o que fez greve ou não, é a instituição de ensino. Então, quando alguma direção cobrou que apenas os grevistas ou os que paralisaram é os que teriam que ir num dia pós-feriado, num outro dia estabelecido para fins de cumprimento do calendário letivo, mas apenas exigir a presença destes que já foram penalizados com desconto salarial, esta direção agiu penalizando duplamente esse trabalhador. Porque, peraí, se eu fui descontado, eu não devo dia nenhum para a escola, devo para o aluno. Assim como deve para o mesmo aluno que não teve aula, aquele que foi para o trabalho no dia da paralisação ou greve, mas não tinha aluno nenhum para atender. Então, a questão é, o aluno é que tem que receber os 200 dias letivos e as horas aula ano. Se ele não recebeu, eu não posso, como diretor, dizer que tu recupera e tu não. Então ocorreu uma espécie de premiação. Olha, quem não paralisou e não fez greve, quem não lutou contra as reformas previdenciária, trabalhista e por todos os ataques aos direitos dos trabalhadores, será premiado. De que forma? Tu não precisou vir, tu não vai precisar vir na sexta depois do feriado. Agora, tu que paralisou, lutou por todos e teve o desconto salarial, eu te penalizo duplamente, porque eu exijo só de ti para vir compensar. Então, isso aí é um verdadeiro absurdo nesse sentido. E aí a gente tratou, na reunião de delegados, o seguinte, o calendário letivo tem que ser fechado? Claro que ele tem que ser. Em algum momento os 200 dias serão cumpridos. Mas não existe lei nenhuma dizendo que o calendário letivo, os 200 dias, tem que serem concluídos no mesmo ano civil. O que eu quero dizer com isso? 200 dias letivos não necessariamente tem que encerrarem no exercício 2017. Pode esses 200 dias serem finalizados no exercício 2018. Então, conforme o debate que tivemos nessa reunião de delegados, primeiramente nós vamos precisar saber da Secretaria de Educação se houve ou há uma determinação formal ou não, as escolas orientando de que forma e quem deve cumprir e comparecer em tais dias. Ficou definido também nessa reunião de delegados que as escolas, obviamente, devem cumprir o calendário letivo, mas neste ano civil de 2017, somente se aqueles que foram descontados serem ressarcidos, ou seja, se aqueles que foram descontados vão ser convocados para trabalhar, para poder fechar o calendário letivo em 2017 sem ser ressarcidos, o pessoal lá na reunião de delegados confirmou que então não será fechado o calendário letivo neste ano de 2017, enquanto a prefeitura não ressarci-los, haja vista que está os convocando, algumas direções, e os penalizando duplamente.
E também tratamos de outros temas, como o plano de carreira do magistério, que teríamos a reunião com a prefeita. Nessa reunião de delegados, tirou-se uma comissão de delegados para nos acompanhar na referida reunião com a prefeita. Também houve a convocação desses delegados para um próximo vídeo que a gente já vai colocar na sequência, que também foi a atividade que teve no Calçadão, e tantos vários outros temas de demais segmentos também de trabalhadores que lá encontravam-se presentes. Bom, vamos lá então. O próximo vídeo agora trata-se da atividade denominada Esquenta da Greve. Sexta-feira que vem será o dia de greve geral nacional em todo o Brasil, pela luta contra as reformas trabalhista, previdenciária, diretas já, eleições diretas para presidente e fora Temer, tá? Então, teve uma atividade, uma espécie de esquenta, ali no Calçadão, junto ao chafariz da Andrade Neves com 7 de setembro, onde teve várias intervenções dos movimentos sociais, sindicais, atividades artísticas, né? Ali nós tivemos a oportunidade de conversar com a comunidade, alertá-la sobre cada vez mais é necessário mobilizar para não aprovar essa reforma trabalhista e previdenciária e lutar por eleições diretas e pela queda do presidente Temer. E já aproveitamos o ensejo e convocamos toda a comunidade pelotense para que se some no próximo dia 30, sexta-feira, paralisemos as nossas atividades e lutemos contra isso, né? Então reuniu um bom número de pessoas no dia 20, que foi agora, nesta semana, e desta atividade já ficou bem claro que a comunidade percebe o que está ocorrendo, está acompanhando, mas temos que cada vez mais estar engajados. Engajados é nos fazermos presentes nos atos de mobilizações, de luta, e não esperar que outros façam por nós. Quanto mais mobilização, quanto mais número, quanto mais visual em número de pessoas e mobilização tiver, isso sai em destaque em todo o Brasil. Todos puderam acompanhar que no dia 28 de abril, que teve aquela grande greve geral em todo o Brasil, reuniu um número enorme de pessoas em todo o Brasil e teve ampla repercussão. Bom, agora vamos ao tema, né, que a colega a qual nos enviou o questionamento sobre o novo plano de carreira, né, como será tratado, o que pode acontecer, o que teve de comprometimento por parte da prefeita, se qual o risco da Câmara aprovar sem o consentimento da categoria. Então tudo isso nós vamos abordar a partir de agora. Então, por gentileza, Wagner, coloca o vídeo aí da reunião do SIMP, mais a comissão de delegados da educação com o executivo. Essa reunião foi realizada na quarta-feira pela manhã, lá no Paço Municipal com a prefeita. Lembramos, foi a prefeita que solicitou esta reunião com o SIMP. Foi ela que pediu para que a direção do SIMP pudesse fazer esse presente e para que ela pudesse nos apresentar, explanar o novo plano de carreira do magistério, com um argumento que o plano de carreira se faz necessário devido a um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, e que nós já aqui de antemão afirmamos que não tem nada a ver. Por que eu digo que não tem nada a ver? O Tribunal de Contas do Estado já apontou há alguns anos, mas começou a apertar mais, como se diz, de 2015 para cá, fez um apontamento à prefeitura que a prefeitura vem pagando de forma irregular, utilizando o valor do incentivo à titulação do professor, utilizando o valor do incentivo, somando ele com o padrão mais os complementos, formando uma nova base de cálculo. E esta base de cálculo é que serve e vem servindo para incidência de outras vantagens, como GSOI, que é a gratificação de supervisão e orientação de ensino, como GD, gratificação de direção, enfim. E também quem tem
outras vantagens, passe estas vantagens a serem discutidas, a serem incididas sobre esta base de cálculo. Então a prefeitura, desta forma que vinha pagando, o Tribunal de Contas apontou como irregular e já pediu há mais de 2 anos que a prefeitura regularizasse essa situação. Claro que regularizar essa situação é o quê? Não é tirar o incentivo à titulação do pagamento, mas sim um valor a título de incentivo à titulação ser usado com o padrão e os complementos existentes, formar uma base de cálculo. Isso é que é equivocado. Tudo bem, tu podes receber o incentivo à titulação, mas o valor dele não pode ser usado junto com o meu padrão e meus outros complementos para formar uma base de cálculo para incidência de vantagens. Só que a prefeitura, para poder sanar este problema, e sanar seria o quê? No momento que ela toma essa ação, vários professores perderão no mínimo 20%, 30% do total da sua remuneração, por causa que aí muda a base de cálculo para efeito de vantagens. Então a prefeitura, para não causar esse impacto para os professores, aí decidiu que tem que apresentar um plano de carreira, um novo plano de carreira. Mas nós lembramos, pessoal, que o único segmento de trabalhadores do município que tem plano de carreira são os professores. Todos os demais municipários não têm plano de carreira. E desde o governo Fetter Júnior, o SIMP apresenta a cada gestor um plano de carreira, uma proposta de plano de carreira para todos os servidores que não têm, e estes não discutem, não se preocupam, não apresentam uma proposta. Mas aí o que a Paula faz é a mesma coisa que o Eduardo já vinha fazendo, porque o plano, esse novo plano, essa proposta começou desde o governo Eduardo. Eles querem mexer logo no único plano existente, no único segmento que tem, que é do magistério, e não é para dar nada a mais. É óbvio isso aí, não é para dar nada mais. Até porque a Assembleia dos Professores já ratificou a sua posição. Não aceitamos discutir um novo plano de carreira enquanto a prefeitura não cumprir primeiramente, que ela deve cumprir, que é com o pagamento do piso salarial do magistério, que é lei federal, instituída já desde 2011, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Vários professores municipais ganham o piso por causa do êxito das nossas ações judiciais. Mas a prefeitura luta sempre judicialmente para não dar. E ela vai perder sempre, porque a Suprema Corte, o STF, já decidiu desde abril de 2011 que a lei do piso é constitucional e os prefeitos devem assim cumpri-la. Mas Pelotas aqui não cumpre, a não ser por obrigatoriedade, decisão judicial. Então o que ocorre? Nesta reunião com a Paula não nos entregou nenhum documento por escrito, sempre não recebeu palpavelmente, materialmente, nenhum plano de carreira. Por quê? Porque a prefeita ainda não tem ele pronto. Mas, Thiago, então como é que ela chamou vocês para apresentar um novo plano de carreira se ele não está pronto? A prefeita, através de alguns slides, demonstrou um esboço, um panorama geral de como ficaria este novo plano de carreira do magistério. E ela afirmou que quando esta minuta estiver pronta, e aí eu respondo a pergunta da colega aqui que nos enviou a mensagem, a gente conseguiu arrancar esse comprometimento dela, que é o seguinte: quando este novo plano de carreira estiver pronto, a senhora vai remeter diretamente à Câmara e a Câmara vota, já que a senhora tem até a maioria, né, a base do governo na Câmara é grande, é maioria, ou a senhora compromete-se de enviar ao SIMP, se a categoria entender que deve avaliar este novo plano de carreira numa assembleia e ela opinar, sugerir, e aí depois encaminhar a senhora compromete-se em aguardar esse trâmite. Exemplo, estou com um plano de carreira pronto, novo, encaminho para o SIMP, o SIMP chama uma assembleia dos professores, os professores sugerem ou não querem, enfim, mas ela espera a decisão dessa assembleia, sem que antes peça que a Câmara já vote. Ela comprometeu-se que sim, porém ela não se compromete, obviamente, né, isso é uma questão política, de acatar ou aceitar aquilo que a categoria sugerir ou deliberar. Mas que ela compromete-se não encaminhar direto para que a Câmara vote
sem antes mesmo que nós conheçamos este novo plano, isto ela comprometeu-se sim, tá? Então, nesta explanação, a prefeita não mostrou valores, não tem ainda simulação de valores fechados, mas queremos deixar bem claro, no momento da reunião que a prefeita falou que os professores poderão optar por manter-se no atual plano ou ir para o novo. Num primeiro momento a gente analisa, bom, então não tem risco nenhum de eu perder algo, porque se eu optar por ficar no atual plano, eu vou manter o que eu tenho. Mas aí é que está. Quando nós a questionamos se o atual plano é o atual nos moldes que está, a prefeita não garantiu que quem optar pelo atual ficará com as coisas previstas no atual. Então ela entende que algumas coisas terão que ser alteradas dentro do próprio atual, como algum percentual, alguma coisa de algum incentivo, de alguma vantagem. Então, em resumo, o próprio plano atual, quem optar por ficar com ele não vai ser mais atual, ele vai ser um novo, porque ela também vai alterar dispositivos que estão no atual. Então, não vai ter opção, na verdade, o professor. E ela deixou bem claro que pretende, mexer em algumas legislações, em algumas gratificações, e que ela não tem a perspectiva de trabalhar mais com percentuais, em algumas vantagens ou gratificações, e sim trabalhar com valores fixos, nominais. A prefeita também esboçou nessa reunião que pretende em algum momento mexer na 3008, que é o regime jurídico dos servidores estatutários de todos, e ali onde nós temos os nossos direitos. Nos preocupa muito a prefeita já futuramente querer já mexer na 3008. A gente sabe que não vai ser mexer para nos dar mais ou para ampliar, o que eles tratam como modernização, que a lei é muito arcaica, é do ano de 86, o plano de carreira do magistério é do ano de 89, então a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, a prefeita sentiu necessidade de realizar essa reunião conosco, para nós irmos acompanhando o que eles têm até então construído. Nós abordamos nessa reunião também, porque a prefeita falou, olha, agora de manhã estou aqui me reunindo com vocês, isso na quarta, e hoje à tarde eu vou me reunir com diretores e vice-diretores de escolas, lá na SMED, para apresentar a eles o que eu estou apresentando aqui. Então eu convidei alguns diretores e vice nossos. Opa, peraí, convidar não. As escolas receberam um documento denominado memorando. O memorando é um documento de comunicação interna. Então as escolas receberam um memorando onde a Secretaria de Educação convocou os diretores e vice. O que é convocar, para quem não entende, quem está assistindo o nosso programa, é obrigar que diretores e vice-diretores de escolas assistissem à explanação da prefeita. E aí, na hora, saltou ali o secretário de Educação, Arthur Correia, onde ele disse que a falha foi dele, que ele havia assinado um documento que chegou a ele sem ler, ele não leu que se tratava de convocação, ele também entendia que deveriam ser convidados, e que ele assinou. Aí, para não ficar uma situação embaraçosa, a gente nem quis corrigi-lo na hora. Na verdade, nem ele assinou documento nenhum. O documento é da SMED, é oficial. O documento diz que o secretário Arthur Correia convoca os diretores e vice para a referida reunião, mas não é ele quem assina. Quem assina é a sua chefe de gabinete. Então nem ele sabia o que estava falando na reunião. Na verdade, obrigou e depois não obrigou mais. Aí a prefeita disse que tiveram que ligar de novo para todos esses diretores e vice e convidá-los. Mas um dia antes já tinham sido convocados, já tinham se planejado para sair da escola e ir lá para a reunião. Pois bem, então, para ilustrarmos como é que foi essa reunião da prefeita, lá na SMED, com os diretores e vice, Wagner, coloca o nosso último vídeo, que é bem curtinho, e estamos a 4 minutos do término do programa, estou controlando aqui pelo relógio, então dá tempo tranquilo, Wagner? Coloca para nós aí o último vídeo, que é do ato na SMED, onde lá, pessoal, reuniu um grande número de professores que foram lá, a partir das 15 horas, protestar, demonstrar, através de faixas, cartazes, utilização de instrumentos musicais,
tudo de modo descontraído, foram demonstrar para a prefeita a sua indignação quanto a prefeita estar ali reunida, como vocês estão vendo nas imagens aí, com os diretores e vice, tratando de um novo plano, sem antes mesmo de cumprir com o pagamento do piso salarial, que é lei federal desde 2011. Então os professores foram para lá dizer que mantém o seu posicionamento já aprovado em assembleia da categoria, que não aceitam discutir um novo plano sem antes a prefeitura cumprir a lei do piso. Então foi uma tarde fundamental em que os educadores esboçaram sua capacidade inicial de reação, deixando claro que não aceitam nenhum direito a menos em sua carreira. Então nós fizemos uma importante demonstração para o governo de que não aceitamos alterações sem debate e que já tínhamos deixado explícito para a prefeita que quem deve decidir sobre a sua carreira são os próprios professores, que não aceitarão nenhuma proposta, que possa trazer qualquer prejuízo a uma categoria que sequer recebe o piso salarial. Aí nós colocamos a mensagem do cartaz, que ficou voltada para a sala do auditório onde estava a prefeita e os demais professores para ler o conteúdo da mensagem ali que continha na faixa, Aí vocês veem os diretores e vice-diretores presentes assistindo a explanação da prefeita, que abordou com eles a mesma metodologia que ela utilizou conosco na reunião pela manhã. Aí está o pessoal do Levante, que animou com som de bateria, com cânticos, os professores puxando coro, no sentido de não mexer em suas carreiras, que primeiro pague-se o piso, que a prefeita respeite o segmento, então tudo de uma forma organizada, educada, ninguém atrapalhou a reunião, ninguém invadiu a reunião, a prefeita pôde por mais de 2 horas explanar lá para os diretores e vice a sua proposta. Mas o SIMP está atento, vamos aguardar quando tiver esta minuta de novo plano de carreira e quando a prefeita encaminhar, o SIMP estará rediscutindo novamente. Mas uma coisa é certa, se mantém a posição atual, não se discute um novo plano enquanto a prefeitura não cumprir com o piso. Bom, pessoal, 19 horas e 58 minutos, terminamos aqui mais um programa de TV do SIMP, nesta noite de 23 de junho de 2017. Eu, Thiago Botelho, me despeço aqui de todos, desejando um belo final de semana e, com certeza, na sexta-feira que vem, dia 30, não poderei fazer o programa ao vivo, pois estarei envolvido na greve geral desde o dia anterior até o final da noite de sexta-feira. Mas no próximo programa, lá na outra sexta, nós mostraremos imagens de tudo que ocorreu na semana e no dia da greve. Mas sexta-feira que vem vocês ficarão com uma reprise de um dos nossos programas. Então, um beijão, um abraço e tchau, tchau.